Para exemplificar o que a gente vai fazer aqui, eu dividi a construção dessa parte da aplicação em dois momentos. No primeiro momento, a gente tem a nossa aplicação inteira aqui com suas classes, as views, o controlador, os models e tal. Nesse primeiro momento, a gente vai exclusivamente criar uma classe que trabalha com SQLite. Aí a tua aplicação inteira tem que saber como lidar com SQLite, ou seja, tem que saber que métodos chamar, que parâmetros passar e assim por diante. Tá? A tua aplicação inteira tem que conhecer. No segundo momento, a gente vai implementar um DAO. Tá? O padrão DAO ele te permite abstrair todo o banco de dados. Então, ou seja, a tua aplicação não mais precisa saber disso aqui. O que acontece? A tua aplicação tem que saber quem são os models, né? Quem são as tuas classes modelo. Esta classe modelo ela tem que apenas conhecer a especificação do DAO. Não precisa nem saber como que ele funciona, se ele é MySQL, se ele é Postgres, não interessa. O teu model ele vai conhecer o DAO e o DAO se vira para fazer o resto. Isso tem um monte de vantagens que eu vou mostrar mais para frente, inclusive como ninguém conhece o banco, além do próprio DAO, vocês vão poder mais tarde montar DAOs para vários bancos e com uma linha de código vocês conseguem trocar por exemplo, do SQLite para um Postgres ou pior ainda, vocês conseguem trocar de um banco relacional, como é o caso do MySQL, para um não relacional, que é um MongoDB. Então vocês conseguem fazer isso tudo transparente, você não precisa mexer em nada na sua aplicação, tá joia? Então vamos começar por esse exemplo mais simples aqui, depois a gente expande para o DAO. Para a gente começar a montar o nosso model aqui, a ideia é que a gente implemente as classes que serão realmente os modelos, né? No nosso caso, a gente tem uma só que é a classe veículo. Tá? A gente tinha lá marca, modelo e HP. Então, vou criar essas variáveis aqui. Uma coisa que é importante a gente fazer, que o banco vai precisar, é a gente criar um ID também. Eu vou chamar isso de underline ID só para a gente ficar claro que isso daqui é coisa do banco e isso daqui é coisa do nosso model. Construtor para esse cara. A gente vai precisar de dois construtores, na verdade. A gente vai precisar de um construtor que não recebe parâmetro nenhum, do banco, perdão. E a gente vai precisar de um outro construtor que recebe também do banco. Para que a gente precisa das duas coisas? Quando você estiver lá na tua interface gráfica, trabalhando com um objeto veículo, você não sabe que ID é esse, o ID a gente pode fazer ele com auto-increment lá no banco, então não te interessa saber esse tipo de detalhe. Então você cria os objetos aqui e trabalha. Só que tem casos que você vai resgatar objetos lá do banco, por exemplo, trazer um objeto para fazer uma edição. Aí você tem que saber o ID, porque a hora que você for fazer o update ele vai ser necessário, né? Então vamos já deixar criados esses dois construtores aqui, um inicializa e outro não. Só vou fazer uma ressalva aqui, vou trocar isso para integer, tá? Por causa do seguinte, quando você tem um valor inteiro e não inicializa, ele vira zero, nesse caso aqui. Só que quando você tem um integer, ele vira nulo. Aí você consegue saber se esse objeto veio do banco ou não, né? Se a gente precisar disso mais tarde. E vou montar os getters and setters aqui, só para as três opções que nos interessam. E também um toString. Então, isso daqui pode retornar assim, veículo mais marca, para a gente colocar aqui /t em tudo isso, que aí ele faz uma tabulação, fica bacana. Modelo e HP. Beleza, então a gente tem um toString bem básico aqui. Eu vou criar esses testes no próprio start aqui, depois a gente move eles para o lugar certo. Tá? Só vou colocar aqui um system.exit0, que aí ele encerra o nosso projeto assim que terminarem os testes. Depois a gente muda. Então, deixa eu criar um veículo aqui. Vou testar aqui o Volkswagen.
Brasília, monstruosos 60 cavalos. Imprimindo esse objeto, ó, só pra gente testar aqui. Então tá aqui. Faltou, na verdade, só um fecha parênteses no toString. Só pra coisa ficar padronizada mesmo, né? Então tá aí. Esse é o nosso model, tá, pessoal? A gente tem os get, tem o set e a gente tem todos os atributos para fazer ele funcionar.